Livro Treine seu cérebro para ser feliz. Como que a gente conecta essas questões todas que a gente leu até aqui aos caminhos para a felicidade? A gente entende que todo pensamento, percepção, sensação e emoção que expressamos tem um componente elétrico e químico. Genes, impulsos neurais e neurotransmissores se combinam para expressar a nossa personalidade como uma espécie de coquetel de respostas emocionais, impulsos e memórias. E essas respostas, impulsos e memórias, quando ocorrem com frequência, são aquilo que chamamos de hábitos. Esses hábitos, eles simplesmente se formam porque esse caminho neuronal particular foi estimulado muitas vezes. Então, a gente fez as nossas conexões elétricas e químicas sempre seguirem o mesmo caminho, estimulando elas várias vezes da mesma forma. Por exemplo, a pessoa que relaxa na frente da televisão comendo. Eu sento no meu sofá, ligo a TV e pego a comida. Várias vezes. E isso me faz sentir bem, me dá prazer. Então, isso é um hábito. E se tornou um vício, porque às vezes eu preciso fazer outras coisas e é difícil para mim. Então, esse estímulo original foi percebido como positivo, porque eu ficava relaxada. E vamos ser sinceros, é bom ficar na frente da televisão comendo. Só que às vezes isso não é o correto. Então, os hábitos se tornaram uma espécie de vício, porque eu não consigo vencê-lo. E aí, quando a gente quiser vencer isso, a gente vai ter que conscientemente forçar novas ligações que são positivas no outro hábito. Por exemplo, se em vez de ficar ali no sofá comendo, assistindo TV, eu quero praticar um exercício físico. Como que eu vou fazer esse novo agir, essa nova atividade me trazer uma sensação positiva? É aí que eu tenho que conseguir fazer todo um trabalho emocional, reflexivo, para conseguir, de certa forma, trabalhar um novo caminho dessas conexões elétricas e químicas no meu cérebro. Isso tudo é uma ligação nova que eu tenho que fazer entre as áreas límbicas emocionais do cérebro e do córtex pré-frontal. Então, fazer as antigas redes de neurônios e as novas redes de neurônios e os neurotransmissores associados a elas trabalharem juntas de modo a formar caminhos mais suaves com frequência, e isso requer que eu estimule o cérebro com diferentes atividades ou diferentes níveis de atividades. E esses diferentes níveis de atividade são pulsos de atividade ocorrendo em intervalos regulares, então é por isso que tem que ter a regularidade. E certos tipos de ondas cerebrais se associam a esses estados ativos eletroquimicamente distintos e à complexidade do nosso pensamento. E aí aqui a gente chega nas diferentes ondas cerebrais que temos. A onda beta é a onda que a gente se encontra diariamente. Ela é quando a gente está em estado de consciência ativa, pensando de forma lógica, confrontando os estímulos exteriores e resolvendo os problemas. Ela aumenta a tensão muscular, eleva a pressão sanguínea, cria ansiedade. E é aqui onde a gente tem a liberação mais facilitada da dopamina. As ondas cerebrais alfa são o oposto da beta. Ela acontece durante o estado de relaxamento, principalmente com os olhos fechados, e ela tá mais ativa quando a gente tá sonhando, mesmo acordado em estado de introspecção. É aqui que aumenta a melatonina, que está relacionada ao sono. As ondas cerebrais teta, subconsciência interna intuitiva. Quando a gente revive memórias ou experimenta emoções fortes, a gente faz as ondas cerebrais teta ficarem em atividade, e quando a gente guarda segredos, bloqueia momentos de dor para sobreviver, porque a gente não sabe como resolver aquela situação. É como se fosse uma flexão emocional dos músculos do cérebro durante o sonho. As pessoas com ondas cerebrais em frequência teta e beta em geral são extrovertidas e têm pouca ansiedade e baixo neurocitismo. Ou seja, é encontrar o equilíbrio entre pensamentos emocionais ativos e lógicos. É aqui que o neurotransmissor serotonina costuma estar associado.
As ondas cerebrais delta são ondas mais lentas associadas a sensações inconscientes e à empatia. Quando essa onda delta está em excesso de atividade, ocorre aquele caso em que as pessoas esquecem de si mesmas e das suas próprias necessidades. Ondas cerebrais gama são as mais rápidas ondas cerebrais. Se áreas do cérebro ou todo o cérebro está em estado gama, a tendência é disparar redes e formar associações muito rapidamente. Quando a gente tem a formação de redes de onda gama, é quando a gente consegue ter uma ideia de como o nosso cérebro pode ser capaz de se transformar. Aí aqui ele traz o exemplo da meditação de atenção plena com relação a estudos que foram feitos com os monges. Eles têm uma capacidade muito elevada de gerar essas ondas no córtex pré-frontal, particularmente do lado esquerdo, que é o lugar que está associado à cadeia executiva da nossa mente. Isso se associa à capacidade que eles possuem de criar conexões precisas entre essa parte do cérebro, permitindo-lhes controlar o comportamento e as partes mais subconscientes e emocionais do seu sistema límbico profundo. Então, quando eles conseguem meditar por meio da atenção plena, focando em si mesmos, em suas ações e reações, eles conseguem produzir um estado do cérebro com maiores chances de transformar-se naquilo que deseja. Então, a gente pode focar em ser mais saudável e mais feliz em nossa vida, estimulando as ondas cerebrais gama por meio de exercícios como essa meditação, a concentração focada, a adaptação comportamental, que são práticas que nos ajudam a fortalecer nossas conexões neuronais, focando em emoções positivas para diminuir o impacto a respostas emocionais à negatividade e à ansiedade, que é o que acaba minando a nossa capacidade de ter uma vida feliz e realizada. Conclui o capítulo trazendo esse entendimento da genética, novamente, que pelo menos 50% dos nossos níveis de felicidade estavam relacionados à nossa herança genética, mas os estudos do Dr. Richard Davidson reduziu isso para algo aproximadamente próximo a 30%, por causa da plasticidade cerebral, que é essa capacidade que a gente tem de mudar o funcionamento do nosso cérebro, conquistando um novo foco e uma nova maneira de pensar, deixando de acreditar nas limitações impostas pela nossa herança genética, entendendo a nossa capacidade de adaptar-nos a modelos de pensamento e comportamento. Então, a gente começa a realizar esses exercícios, essas atividades, porque a gente reconhece que há essa possibilidade de mudar o funcionamento do nosso cérebro, transformar hábitos negativos em hábitos saudáveis que nos levam à felicidade.